Ok, então voltamos. Só o feedback, ver se estão me ouvindo bem. Bom, recebemos o feedback que o som não estava saindo, então nós saímos e voltamos novamente para ver se o som tá legal. Mariane, seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem, Mariane? Vamos só esperar o feedback de alguns companheiros para a gente ver. Já? Tudo certo? Tá ouvindo legal? Se alguém mais puder me confirmar aí se o som tá saindo bacana, que até agora há pouco não tava saindo não. Ok. Bom, então a Mariane aqui deu o ok. Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda, tá? Mais algumas pessoas chegando aí. Ok, obrigado. Obrigado. Ok, então vamos começar o nosso papo espírita. Antes de mais nada, para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Júnior Jardim, frequento lá assistencial Maria de Nazaré, que fica aqui no Distrito Federal, e quero dizer que é com muito carinho, com muita satisfação que nós retornamos aqui para fazer esse trabalho, que nós demos o nome de Papo Espírita, que é, né, passar algumas informações, é um papo com vocês que estão aí. Então agradecer assim do fundo do coração Deus, Maria, Mãe Santíssima, por nos auxiliar, por nos dar a oportunidade deste trabalho. Agradecemos também ao Lemana, né, todos os dirigentes, todos os trabalhadores e a vocês, todos vocês que estão nos assistindo aí. Boa noite, Robson. E a todos vocês que estão nos assistindo aqui nesse Papo Espírita. Então, que Deus nos ampare, ampare o Lemana, ampare todos aqueles que vão assistir a essa live, que eu falo que vão assistir porque nós estamos aqui agora ao vivo, mas uma coisa que nós percebemos é que a maioria das visualizações são feitas posteriormente, né? O que é muito bacana. Isso demonstra que o intuito da casa está sendo alcançado e a gente fica muito feliz. E tem muito material bom. Temos, assim, todas as palestrinhas que estão aí, né, no Face do Lemana são bacanas, né? Então, assim, um trabalho, quem teve a ideia foi muito bem intuído e nós estamos aqui só agradecendo a essa oportunidade. Bom, então para que nós possamos começar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não seria diferente, eu sempre gosto de começar citando aí uma passagem de um texto que foi recebido em Pedro Leopoldo, e ele diz assim: Meu amigo, à maneira do velho peregrino que jornadeia sem repouso, busco-te os ouvidos pelas portas do coração. Senta-te aqui um instante, somos poucos ante a árvore seivosa da amizade sincera. Eu não te aponto normas para olhar as estrelas, mas rogo, olhe, veja e reconheça no firmamento a presença divina da divina bondade. Trago apenas as histórias simples e humilde que recebemos de outros viajantes. Recebam-as, elas são nossas.
elas guardam as experiências daqueles que ensinam no templo do amor, mas também as lágrimas daqueles que aprenderam na escola do sofrimento. Esse texto ele foi recebido pelas mãos de Francisco Xavier e o espírito que assinou na ocasião assinou como Irmão X. E eu gosto sempre de começar com esse texto porque ele fala o trabalho nosso, que é esse de divulgar a doutrina espírita apenas com a pretensão do bem, da divulgação, e que nada fazemos além do que transmitir esses ensinamentos que nós escolhemos ali dos livros, das nossas pesquisas, às vezes de papos bacana que a gente tem com outros irmãos. Então esse é o trabalho. Então, no nosso trabalho aqui de noite, agora eu quero te dizer uma coisa para vocês. Eu recebi uma carta e essa carta foi endereçada a mim por Maria Dolores, mas também é uma carta endereçada a você, meu amigo, minha amiga, que estão me ouvindo aí, né? E essa carta, ela veio no formato de uma poesia. E nós vamos começar com o primeiro verso que diz assim: o título é Carta do Perdão, Maria Dolores, né? Chico Xavier recebeu essa mensagem, esse poema, e ela começa dizendo assim: alma boa, onde estiveres, tranquiliza quem te escuta, seja na dor ou na luta, da prova que envolva alguém. Então, a princípio, parece que é apenas mais uma recomendação para que possamos fazer o bem. Mas se a gente for observar com cuidado, a gente vai notar que Maria Dolores ela faz uma proposta diferente para a gente. Ela faz uma proposta nos tocando um pouco mais a fundo. Por quê? Se a gente observar direitinho, ela coloca assim: alma boa, tranquiliza quem te escuta, seja na dor ou na luta, da prova que envolva alguém. Aqui ela coloca uma perspectiva um pouco diferente, ou seja, ela coloca para que a gente tenha a atenção do momento em que nós podemos, do momento em que nós possamos fazer esse bem. Então, quando ela coloca assim, alma boa, tranquiliza quem te escuta, e aí a gente pergunta, mas quando que nós devemos fazer o bem? Quando? E aí ela completa aqui: onde estiveres. É um detalhe, mas que faz uma enorme diferença. Então, a pessoa pode me perguntar assim: mas Jardim, como que nós podemos assim fazer o bem? Como é que uma pessoa que está em sofrimento, já que Maria Dolores diz onde estiveres, como uma pessoa que está envolta a um tremendo sofrimento, a uma dor, passando por uma tristeza profunda, às vezes com o peso do mundo nas costas, ela pode fazer o bem? Como que é isso? E aí a gente lembra de um trechozinho que tem a passagem de uma história fantástica de Maria de Magdala. Inclusive o nosso irmão Luiz Brito tem uma palestra que conta a história de Maria de Magdala, e depois, quando terminar essa aqui, vocês podem ir lá para a palestra dele para olhar, que é mais uma palestra bacana que nós temos aqui no Facebook do Leimana. Mas conta uma historiazinha, um trecho dessa história, que diz assim, que Maria de Magdala, ela vivia atormentada, ela não conseguia ter paz. E às vezes ela estava tão atormentada que nem a luz do sol ela conseguia ficar de frente. Ela mandava fechar as janelas da sua casa, não queria sair. E com aquele peso, aquela profunda amargura no coração. E aí quando um belo dia, já entardecendo, ela recebe a visita de uma pessoa muito especial. E essa pessoa, ela faz um convite muito especial para Maria de Magdala. Eu não vou dizer quem é essa pessoa, não vou dizer
de que forma, em que situação que essa pessoa chegou lá, porque depois vocês vão conferir lá na palestra do Luiz Brito, do nosso irmão. Mas ela aceita esse convite especial. E o convite é para que ela se encontrasse com o Mestre, que ela se encontrasse com Jesus. E ela resolve ir. E conta a história, Humberto de Campos relata essa passagem, que ela chega na casa onde Jesus pernoitava e ela empurra a porta, passa por um pequeno corredor e numa espécie de banquinho Jesus estava sentado. E ela foi chegando, quando chegou perto de Jesus, aquela vibração do Mestre fez com que ela se jogasse de joelhos em lágrimas e disse: Mestre, Mestrezinho, Mestre Jesus. E ele virou calmamente, olhou para ela e disse: Maria. Ela se assusta. Tu me conheces? E ele disse: Como não, Maria? Eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma. Ela então se sente envergonhada, porque ela era uma meretriz. E ela diz assim: Ó Senhor, se o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu trago no coração. Sabe o que eu faço? O que eu faço para melhorar, Senhor? E ele bondosamente mais uma vez diz: Ame Maria. Ame seus filhos. E ela diz assim: Pobre de mim, Senhor. Eu não tenho filhos. Eu tive o ventre varado 1000 vezes e não tive a honra de ser mãe. E aí Jesus complementa: Maria, quando eu digo para que ame seus filhos, eu não me refiro às flores que brotam da carne, mas os filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos, mas eu, Senhor. Logo eu, Maria. Quando eu digo para que ames, é para que você sinta a paz. E passou um tempo depois, ela resolveu seguir o Mestre e ela fez esse trabalho de amar ao próximo e ela acabou conseguindo sentir a paz. Então, dessa forma, a proposta que Maria Dolores tem para a gente nessa carta, nesse poema, é para que a gente também construa esse entendimento dentro de nós. Porque o entendimento do que é paz, ou então o sentimento da paz, esse sentimento que nos faz evoluir, ele é uma construção. E a gente vai observando a continuação desse verso quando diz assim: construindo o entendimento, eis que a vida te deseja, a palavra benfazeja na garantia do bem. E aí eu te pergunto, na garantia do bem, mas é apenas no bem do próximo? E aí, nada disso. Porque quando você faz o bem para outra pessoa, nós sabemos que o primeiro a se beneficiar somos nós mesmos. E é por isso que ela diz assim: eis que a vida te deseja. É o bem que a vida deseja a você mesmo. Então faça o bem, porque a vida ela é um espelho. E ela devolve a você aquilo que você faz. E é assim que funciona. Então aí nós recordamos que isso não é uma promessa, é uma lei. É a lei de causa e efeito. E é tão engraçado que a gente, quando lembra da lei de causa e efeito, a gente só lembra para as questões ruins. Ó, não faça isso que é ruim. Se você plantar, você vai colher. Cuidado, hein? E às vezes a gente se esquece que a lei de causa e efeito é principalmente para o bem também. Certa vez eu estava dando aula na mocidade, e aí, aqui cabe essa colocação, vamos abrir um parênteses aqui na nossa conversação, porque como nós estamos no Papo Espírita, é legal contar essa experiência. Eu estava na mocidade dando aula para um grupo de jovens e tinha um jovem que ia fazer uma prova do Enem. E aí a gente falando sobre o Livro dos Espíritos, falando sobre algumas questões que a doutrina espírita nos traz. E aí entramos na questão da lei da causa e do efeito. E ele fez uma pergunta muito inteligente. Esse jovem falou assim: tio, como eles gostam de nos chamar, né? Tio,
A lei de causa e efeito, é a mesma que a lei de ação e reação? E aí eu, curioso, né, devolvi com uma outra pergunta. Falei, mas por que você está me perguntando isso? Ele, porque eu vejo muita gente aqui falar, né, que a lei de ação e reação, não faço mal, porque a lei de ação e reação. E aí a gente lembra. E aí a gente foi conversando, e aí nós esclarecemos que a lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, ela é uma lei que se aplica à matéria. E ela é uma lei inflexível. Por isso que Newton apresentou ela numa fórmula matemática. Já a lei de causa e efeito, não. Ela é uma lei de causalidade. É uma lei que se aplica ao espírito inteligente. Porque a lei de ação e reação ela não é inflexível, ela leva em conta várias outras questões. A lei de causa e efeito ela leva em consideração a bagagem espiritual, ela leva o sentimento que a pessoa, que o espírito tem, se é nobre ou se não é. Ela leva em consideração o seu armazenamento, as suas informações que ele traz ao longo das suas existências e, mais do que tudo, a vontade. Então, eles se diferenciam nesse ponto. Lei de ação e reação é uma lei que se aplica à matéria. Lei de causa e efeito ao ser inteligente. É uma lei de causalidade, não é uma lei inflexível. Tanto é que basta a gente lembrar aquela passagem de Humberto de Campos, aquele famoso caso de um ser que tinha reencarnado e estava na sua programação reencarnatória em determinado momento, em chegasse em determinada idade, ele iria perder um braço. Mas as suas ações foram tão boas, ele foi se trabalhando de tal forma que chegou no final, ele acabou perdendo apenas um dedo. Lei de causa e efeito. Porque essa lei de causa e efeito, ela não é como se fosse... A lei de ação e reação, podemos dizer que ela está mais para aquela lei de Talião, aonde a pena é de acordo com o agravo. Já a lei não. A lei de causa e efeito, ela leva em consideração várias outras coisas, inclusive a vontade daqueles que têm, digamos assim, entre outras palavras, o acerto a ser feito com essa lei. Então, meus amigos, e tem que ser assim. Tem que ser assim porque quando Deus trabalha com o ser humano, e Jesus deixou isso muito claro, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem para frente. É de acordo com o que você vai se trabalhando. Então vejam que bacana nessa mensagem de Maria Dolores. Então nós temos aí, na primeira estrofe, né, nós temos uma solicitação. Ame, ame, faça o bem, independente do momento em que você esteja, aonde você estiver, faça o bem. E agora nós temos aqui na segunda estrofe, no segundo verso, Maria Dolores basicamente dá uma advertência. Ela fala assim, olha, cuidado. Porque vamos observar quando ela diz assim: recorda às vezes um incêndio que se amplia, cresce e arrasa. É uma faísca de casa mantida em desatenção. Vemos também grandes males surgindo de bagatela, que a sombra desenovela num pingo de irritação. É uma faísca de casa que às vezes vira incêndio. É um pingo de irritação que às vezes pode trazer grandes males. Do que ela está falando aqui? Maria Dolores aqui, ela está falando, entre outras palavras, para que possamos tomar cuidado, para que não possamos estar atentos aos nossos impulsos. Cuidado com seus impulsos, né? Às vezes, por um momento, nós acabamos magoando uma pessoa próxima, alguém que a gente ama. Às vezes, a pessoa é um pai de família exemplar,
é um bom marido, é um bom filho, e aí de repente, assim, por um acesso de raiva que não controla o seu impulso, põe a perder toda uma encarnação, às vezes reencarnações, ou cria dificuldades imensas para si e para outros, né? Quem nunca, de repente, perdeu a paciência ali no trânsito, né? Então, ela pede cuidado com isso. Então, se da primeira, na primeira estrofe, ela diz assim, olha, ame a todos, indistintamente, mas tome cuidado. Ela já vem no segundo falando, tome cuidado com os seus impulsos. Tome cuidado, porque é uma faísca que cria um incêndio. E aí a gente recorda lá do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor. Que aí Leon Denis trabalha muito bem esse ponto quando ele diz assim, que não há progresso possível, atenção, não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. E às vezes a gente fica muito observando o próximo, observando a ação do próximo, observando o que o filho está fazendo, o filho do outro, o filho do vizinho, o que a outra pessoa está fazendo. E aí Leon Denis diz, olha, não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. E ele complementa, ele diz assim, é necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos. Para quê? Simplesmente para a gente saber em qual área direcionar os nossos esforços. E aí, ele complementa ainda nesse livro, quando ele diz assim, nós devemos sim garantir a saúde do corpo físico, porque o corpo físico é o instrumento que nos faz ajudar a evoluir. Mas nós temos que reduzir ao máximo as necessidades materiais. Por quê? Reduzir ao máximo as necessidades materiais? Para que as necessidades espirituais possam sobressair. E aí ele complementa quando ele diz assim, nós devemos disciplinar as nossas emoções. E aí a gente escuta algumas pessoas falando assim, não, eu quero é viver as emoções. E a recomendação aqui não é só viver as emoções. A recomenda aqui, cuidado com as emoções. Viva, mas preste atenção nas suas emoções, porque é necessário dominá-las. É isso que o texto de Leon Denis nos traz. E aí, ele continua falando assim, olha, você quer crescer, você quer evoluir, você quer domar os seus impulsos? Então, é necessário você aprender a fazer o sacrifício do eu. O sacrifício do eu, que ele quer dizer aqui, é a questão de você querer mais fazer o bem do que querer as coisas para si. Tentar sair um pouco do egoísmo, tentar vencer o orgulho e o egoísmo. E aí ele fecha esse capítulo quando ele diz assim, a verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. E aí encerra essa parte que nós estamos falando aqui dessa estrofe, né, com essa atenção de Leon Denis que está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, olha só que bacana. Nós temos aí, na primeira estrofe, Maria Dolores nos recomendando para que façamos o bem, fazendo um pedido, faça o bem onde quer que você esteja. Na segunda estrofe é uma recomendação, é uma advertência. Cuidado, o seu impulso é uma faísca que pode criar um tremendo incêndio. E aí vem o terceiro. Já o terceiro é como se fosse uma espécie de consolo, de segurança, quando diz assim, fita os céus, olha os céus, de estrela a estrela, o universo brilha e avança com garbos de segurança que não se sabe explicar. É Deus que nos lembra a vida, desde os páramos supremos, o dever que todos temos de servir e de edificar. De estrela, ou seja, aproveite esse momento, porque o universo brilha e avança. O universo avança. E aí, para a gente comentar essa estrofe,
Eu lembro ali que mais ou menos, tem cerca ali de uns 50, 52 anos, teve o lançamento de um filme, né? Eu não acompanhei não estava ainda nessa época não. Mas eu lembro que posteriormente, quando eu já era criança, meu pai colocou novamente pra gente assistir, ele falava muito desse filme. E é um filme que encantou aquela geração e vem encantando algumas gerações depois do seu lançamento, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. E na ousadíssima concepção do cineasta Stanley Kubrick, o enredo gira em torno de uma viagem interplanetária a bordo de uma nave espacial. E nessa viagem, a comparação de relatividade de tempo e espaço ficam demonstrados de forma clara através dos elaborados efeitos especiais. E vale a pena a gente lembrar do início do filme. É assim, homem primitivo, ou seja, vulgo homem das cavernas, né? Em luta contra a natureza, animais selvagens e em disputa com o próprio semelhante por território, fonte de alimentos. Uma cena de impacto chama muito a nossa atenção nesse filme, que é a disputa entre dois grupos rivais. E no auge da batalha, até então travada com os recursos do próprio corpo, um daqueles homens cai num buraco e lá nessa vala ele acha o esqueleto de um animal. Ele fica olhando para aqueles enormes ossos, quando de repente ele pega de um osso daquele grande e volta correndo para a batalha. E aí, logo a batalha é decidida a favor daquele que tinha uma nova arma. E ele vendo os seus adversários batendo em retirada, ele fica olhando, bate no peito, solta um grito estridente e lança ao alto aquela arma que lhe foi providencial. E a partir daí a cena ela segue emocionante, porque aquele pedaço de osso vai subindo e começa a música de fundo, e aí começa em câmera lenta, aquele osso vai subindo e vai se transformando, tomando outra forma, até que se transforma numa nave espacial que sai riscando os céus. Então, dessa forma, o cineasta conseguiu sintetizar a epopeia da evolução humana. Desde o momento em que o homem faz uso pela primeira vez de uma ferramenta, nesse caso de uma arma, até a criação de uma elaborada nave espacial. Então, meus amigos, evolução é a isso que o homem está fadado, que é empurrado, que é impelido pelo Criador e pela vida. Eu lembro muito da minha avó quando ela dizia assim: meu filho, preste atenção, eu aprenderei, você também vai aprender, e todos nós aprenderemos, porque ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Mas o fato é que todos nós vamos evoluir. O orbe está em constante evolução. O orbe está evoluindo o tempo todo, né? Mas e nós? E você? E a nossa evolução? E aí Maria Dolores vem dizendo o seguinte, que eles, a espiritualidade, tem uma programação. Quando ela diz assim: onde estiveres, atende ao nosso claro programa. Desculpa, trabalha e ama. Em qualquer senda a transpor, onde a discórdia apareça, aí é que Deus te eleva por luz que dissipa a treva, na bênção do eterno amor. Então tá aí uma programação da espiritualidade, um programa claro para cada um de nós. Então ela começa dizendo o seguinte: desculpa, porque é muito difícil a gente buscar a evolução se você está preso à raiva de alguém, se você está preso ao ódio, se você não consegue desculpar o seu semelhante. É preciso desculpar. Por vários motivos. Um dos motivos é esse, que você precisa evoluir. Outro motivo
Emmanuel nos fala que essa pessoa que ofende, que te ofendeu, que te causou algum mal, ela é vítima dela mesma. Tem uma mensagem muito bacana de Emmanuel, que o título dela é Desculpe Sempre. E ela diz assim: não condenes, esqueça toda ofensa. Quem te fere tem a dor da culpa. Não precisa punir quem já sofre por si mesmo. E Chico Xavier nos fala que quando você procura ofender alguém, quando você causa mal a alguém, é como se você juntasse brasas quentes na sua cabeça. Então, o trabalho da evolução é esse. Deixa de lado desculpa os outros, mas também desculpe a si mesmo. A desculpa aqui também serve para você. Não se apegue. O que foi feito, você vai sofrer as consequências. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem para o futuro, é para o homem renovado. E foi assim com várias passagens de Jesus. Naquela passagem em que Jesus estava no lar de Jeroboão, e aí ele vê 3 publicanos chegando em sua direção, ele notou que eram pessoas que tinham ganhado a vida passando a perna em outras pessoas, mas o detalhe era que aqueles 3 homens traziam consciência dolorida, traziam um peso no coração, uma dor no coração, que eles estavam desejosos de renovação. E aí, nessa passagem é muito bacana que eles têm um diálogo com Pedro. Depois dessa conversa com Pedro, Jesus, que estava almoçando, pede mais 3 pratos de comida e pede para que eles se sentam à mesa. E Jesus pede para almoçar, para que eles almoçassem junto com Jesus. Tá lá, banquete com os publicanos. Tá no Evangelho. Né? E aí o interessante é que Jesus nota aquela mágoa no coração deles, o que eles tinham feito no passado. E aí Jesus começa a falar sobre o futuro. Começa a falar das paragens celestes, dos lugares para onde vão os espíritos que conseguem fazer essa transformação. Começa a falar do prazer de você viver uma vida com uma conduta reta. E os olhos daqueles homens começaram a brilhar novamente. O coração daqueles homens começou a se encher de esperança. E quando Jesus termina de conversar com eles, eles saem de lá decididos a se renovarem. Então, se você, meu amigo, minha amiga, está preso a alguma coisa do passado, desculpe a si mesmo e pense, a partir de agora, nós vamos fazer diferente, porque a mensagem do Evangelho é a boa nova. Era isso que Jesus trouxe para nós. Né? Então, nesse processo, né, nesse programa que a Maria Dolores nos passa aqui, que a espiritualidade nos passa, é desculpa. A segunda é trabalha. Trabalha sempre. E aí nós vamos lembrar que o trabalho, ele é um processo. Trabalha sempre, trabalhe onde você estiver, trabalhe da melhor forma possível que você puder fazer. Trabalhe seu íntimo. Vamos lembrar lá de Leon Denis. E aí, por último, desculpa, trabalhe e ama. Porque se você amar, meu amigo, você vai conseguir perdoar. Porque se você amar, você vai trabalhar incessantemente na seara do Cristo. E o primeiro requisito do trabalho com Cristo é esse. Porque quando você ama, você consegue enxergar muito além. Você consegue enxergar, você tem uma visão 1000 vezes mais ampliada do que você tem agora. É como aquele pai que vê o filho em dificuldade, passando por aquele processo difícil, e às vezes está passando por aquela rebeldia, e aí aquele pai faz a prece e diz assim: oh Deus, coloque juízo na cabeça do meu filho, coloque bondade em seu coração. Mas e se aquele pai também pedir assim: e Senhor, permita que eu veja
os pontos que eu possa trabalhar em mim e nele também. Me dê visão para que eu possa, junto com esse tesouro que o Senhor me deu, trabalharmos um ao outro. Visão. E essa visão ela é ampliada através do amor. Bom, nós já estamos chegando aí ao final desse nosso papo espírita. Eu espero alguém dizer assim, que pena, né? Mas eu tenho um presente ainda para deixar para vocês, tá bom? Encerrando aqui, eu vou sair, mas vou deixar passando aí esse poema para vocês, de Maria Dolores, para que vocês possam ouvir mais uma vez, para que a noite de vocês seja uma noite ainda mais abençoada, tá bom? Então, antes de eu deixar aqui a live, quero lembrar um trecho da música de Toquinho, Aquarela, qual eu gosto muito, que muita gente gosta, que diz assim: e um menino caminha, e caminhando chega no muro, e ali, bem à frente dele, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo e nem piedade, e nem tem hora de chegar, mas ela chega, sem pedir licença, e depois nos convida a rir ou a chorar. Mas para aqueles que caminham, sempre pensando no bem, para aqueles que caminham, seguindo exemplos, recomendações, buscando sempre esses outros irmãos, porque Deus nos ama de tal forma que envia outros trabalhadores, nos trazendo poemas, nos trazendo mensagens, o nosso próprio modelo e guia, o nosso Cristo. Para esse, os caminhos para o futuro são com passos mais firmes. Fiquem com Deus, meus amigos. Vou deixar aqui para vocês a mensagem de Maria Dolores, tá? E até a próxima, se assim Deus permitir. Carta do Perdão, Maria Dolores. Alma boa, onde estiveres, tranquiliza quem te escuta, seja na dor ou na luta, da prova que envolve alguém. Construindo entendimento, eis que a vida te deseja, a palavra benfazeja, a garantia do bem. Recorda às vezes um incêndio que se amplia, cresce e arrasa. É uma faísca de casa mantida em desatenção. Vemos surgindo de bagatela que a sombra desenovela num pingo de irritação. Fita os céus de estrela a estrela. O universo brilha e avança com garbos de segurança que não se sabe explicar. É Deus que nos lembra a vida, desde os parâmetros supremos, o dever que todos temos de servir e edificar. Onde estiveres, atende esse claro programa. Desculpa, trabalha e ama em qualquer senda a transforma. Onde a discórdia apareça, aí é que Deus te leva, por luz que dissipa